Agora, gente, você já se sentiu uma fraude ou teve medo das pessoas descobrirem que você não sabe tanto quanto elas pensam? Conhece alguém que é extremamente habilidoso, mas se acha incapaz? Pois esse pessimismo todo tem nome: síndrome do impostor. Esse tipo de pensamento já passou por 70% das pessoas, pelo menos uma vez na vida. Ele atinge principalmente profissionais, estudantes de pós-graduação, artistas, atletas e muitas mulheres. Mas quais as consequências dessa autossabotagem? Esse é o nosso assunto agora com o psicólogo e o nosso colunista Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo de volta. Obrigado, pessoal. Vou te perguntar, você já passou por isso? Muitas vezes. Porque eu ali falei de muitas mulheres, eu ia perguntar para a Andressa, perguntar para o Alexandre também. Por que as mulheres, nesse caso, acabam ganhando esse destaque? Então, Cacá, essa questão do síndrome do impostor, né? Em geral, a gente pode até fazer algumas perguntas para quem está em casa, para encaminhar para essa estatística em relação às mulheres. Por exemplo, se você que está nos assistindo, você tem dificuldade de aceitar um elogio, então você tem assim uma facilidade ou você se fecha para um elogio? Você acha que isso pode ser um problema? Você acredita também que o seu sucesso, veja bem, o seu sucesso profissional de um projeto, de uma empreitada sua, foi pura sorte? Então, assim, não dependeu tanto de você, foi por sorte que você conseguiu, ou você também não acredita que merece um auto-reconhecimento e sente que se auto-sabota, acaba se procrastinando? Isso tem relação, o impostor, justamente de parecer que é uma sorte, por você parecer como se fosse uma fraude, não dependeu de você, como se fosse isso, porque você não acredita em si. Essa grande exigência, essa autocobrança, essa exigência penosa, imperativa, seja melhor, seja... em geral, pode atingir as mulheres mais justamente por esse senso de uma espécie de perfeição, de um ideal, ou de uma dificuldade mesmo que hoje as mulheres estão conquistando mais espaço, mais nome, né, em relação a outras épocas, claro. Então, acaba atingindo por isso, né, essa dificuldade também de um ideal sempre inalcançável, essa beleza, essa perfeição. Então, você sempre acha que está insatisfeita, nunca está o suficiente. Então, pode atingir principalmente as mulheres por isso, mas também vai atingir, como vocês trouxeram, alguns estudantes, por essa cobrança universitária também. E tudo isso são assuntos que não é uma doença, mas pode gerar um adoecimento. Agora, é mais uma questão de tentar ser perfeita do jeito que eu gostaria, ou é de comparação com o outro, ou é realmente um pessimismo exagerado, ou eu preciso estudar mais, eu não estou pronta? O que é isso, assim? O que então, provoca? Andressa, eu sempre falo que a gente é perfeito se a gente não se compara. Quando a gente se compara, necessariamente, ou vai ter uma falta ou vai ter um excesso. Necessariamente vai ter uma falta ou vai ter um excesso. Então, tem essa comparação. E essa comparação com o outro, ela vai se tornando o quê? Você interioriza essa comparação e você mesmo se cobra. Chega uma hora, uma época em que não precisa mais do pai, de uma autoridade, de um professor, do outro, de um companheiro, de um parceiro, de uma parceira, para fazer essa cobrança, você mesmo faz. Você não acredita em si, você acaba ali se sabotando, se depreciando. E cautela, porque isso pode avançar também para uma depressão, porque você vai se constrangendo, vai se fechando, né? Ou outro transtorno, como um transtorno ansioso também, porque nessa cobrança você vai ficando ansioso, numa espera por algo melhor, e esse algo melhor nunca é suficiente. E outra coisa, Andressa, nem sempre adianta o outro te elogiar. Você vai achar que está querendo te agradar, vai achar que é uma bobagem, vai achar que você não merece. Então vai falar, nossa, hoje você está tão bonita, hoje você está cheirosa, nossa, isso que você fez tão bem. Não é só um elogio físico, mas um elogio por uma obra que você tenha realizado. E ainda assim você não acredita. Então tem relação com a comparação com o outro e achar que você é sempre inferior ou insuficiente. Teve um momento aí que você falou em autossabotagem e procrastinação, adiamento. Quer dizer, a pessoa, ela acaba, por conta disso, por conta desse sentimento, dessa sensação, ela vai adiando os projetos? Como é que é isso? Paralisa mesmo, né? Vai diminuindo as próprias funções, né? Você não tem mais aquela funcionalidade de resolver, de fazer algo. A pergunta que eu faço sempre com quem está passando por um processo de procrastinação, que é deixar para depois, empurrar com a barriga no senso comum, é a seguinte: isso que você está procrastinando é de fato um desejo seu?
Veja bem, é uma pergunta importante, porque pode ser que não seja. E aí você procrastina porque aquilo ali talvez não faça sentido para você, você está realizando o desejo do outro, de alguém. Né? Então, o primeiro ponto que eu trago para essa questão da procrastinação. E a outra é você tentar lidar melhor com o sucesso, porque às vezes você não sabe lidar com o sucesso, sabe lidar com o fracasso. Porque no fracasso, Cacá, todo mundo é igual, né? Se eu falo assim, gente, ali fora eu acabei de ser assaltado, todo mundo aqui vai se identificar, conhecer um vizinho, vai falar de um problema, de uma tragédia, de um modo mais sociável. No sucesso não, porque no sucesso tem uma certa solitude, um pouco mais solitário, você tem que lidar com isso de um modo que não tem padrão, uma referência. É você com você tem essas dificuldades. Então, por incrível que pareça, algumas pessoas não avançam com medo do sucesso. A própria palavra sucesso vem suceder, cair, destacar. Quando você se destaca, o grupo não te apoia mais. Pelo contrário, às vezes ele até começa a fazer fofoca, falar mal de você, queria que você volte pro grupo, né? Tom Jobim dizia que no Brasil, sucesso é quase um palavrão. Por aí, parece, né? Que é ofensivo, né, para as outras pessoas. Agora, eu, por exemplo, sempre senti isso, né, tanto no jornalismo quanto nas minhas aulas de oratória. Quando eu comecei a dar, achei que não era suficiente o meu conhecimento, e depois eu fui vendo que era assim, que as pessoas são gratas pelo que eu faço, enfim. Mas eu busquei muito na leitura, né? Eu li um livro, por exemplo, Corajosa Sim, Perfeita Não, outro, A Vida Perfeita Não Existe, enfim, outros livros que têm me ajudado muito. E quais são os tratamentos, claro, além de literatura e terapia, que você indicaria para essas pessoas? O que elas podem buscar? Olha, é importante isso que você trouxe, essa leitura. Às vezes você pode ver também vídeos de pessoas que tiveram sucesso e compartilham essa experiência, né, para mostrar que não é fácil, mas não é fácil para todo mundo, né? Porque o desejo não é prazeroso, o desejo ele traz dor, ele traz trabalho, é trabalhoso, na verdade. Eu sempre falo isso, né? Que você, para realizar um desejo, não é um percurso prazeroso, é um percurso trabalhoso. O prazer pode acontecer no meio do caminho. A psicoterapia, ela também é essencial, como você trouxe, mas você pode trazer exercícios de respiração, às vezes uma meditação também pode ser importante. E por incrível que pareça, parece que não tem relação, mas com qualquer cuidado que você tenha com você, com a sua casa, com o outro, com as suas plantas, com o seu animal, sei lá, com pet, seja o que for, de alguma forma isso volta também para você. Então isso acaba fazendo com que esse hábito vá se voltando para você mesmo. Então, às vezes, esses cuidados pessoais, atividade física, uma boa alimentação, quando você menos espera, você está se cuidando com menos sabotagem, com mais responsabilidade diante da própria vida e dos percursos que você quer fazer. Porque essa questão de ter segurança também é algo que você vai conquistando com o tempo, né, Andressa? Como você falou, sem dúvida, de dar cursos, com o tempo você também vai conquistando. A questão não é você chegar já com sucesso, mas você perseverar. Eu acho que a grande palavra é essa, perseverar, não desistir assim rapidamente com os primeiros tropeços que você vai ter, porque você vai ter. Tá certo. Muito legal. Eu li uma frase muito interessante que um navio nunca ajusta a rota parado, sempre em movimento. Então, não adianta paralisar quando você está com medo de alguma coisa, de seguir naquele caminho. Continue caminhando, né? Isso, a coragem é continuar apesar do medo. Tá certo. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigado, pessoal.